Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma aula de geometria plana. Nessas primeiras aulas que a gente teve aí, apresentando os principais elementos da geometria plana, tá? Eu falei de alguns instrumentos que permitiriam a gente traçar os elementos que a gente apresentou. Tá? O instrumento mais básico aí, coisa que vai, na verdade, permitir a gente traçar não retas, mas segmentos de retas, tá? É a régua. Tá? Então, a régua vai ser o nosso instrumento que a gente usa para, dados 2 pontos, por exemplo, desenhar uma reta. Tá? A reta é bem conhecida de todo mundo. Eu tenho aqui uma régua, tá? Uma régua para quadro, né? Uma régua pequena, mas para quadro. Tá? E é esse instrumento aqui que a gente vai usar para dados 2 pontos distintos, tá? Eu desenhar o segmento de reta que passa por esses dois pontos. Aí, é claro, eu posso usar a minha régua também para ir prolongando conforme eu queira esse segmento de reta até transformar ele potencialmente numa reta. Tá? Então, a ideia do uso da régua é bastante simples. Eu tenho aqui 2 pontos. Tá? E aí eu fixo esse instrumento aqui nos dois e com o giz aqui, ó, eu tracei aqui. Já o segmento vai ser só esse pedacinho aqui. E aí eu já tinha até dado uma prolongada aí no segmento para quase virar uma reta, ou virar potencialmente uma reta. Tá? Então, essa é a função da régua. Tá? Só que a maneira como você conhece a régua não é bem essa. Né? Na verdade, você pensa na régua como sendo usada para medir esse segmento. Tá? E, de fato, ela vai ser usada também para medir o segmento, sim. Então, o instrumento original lá da Grécia Antiga é uma régua sem gradação nenhuma, sem marcar a unidade nela, sem marcar nada. Tá? Mas hoje a gente já vai trabalhar a nossa geometria com as medidas dos segmentos também. Então, a nossa régua atual, ela tem aqui a gradação, essa daqui está em centímetros, tá? Existe régua em polegada, régua em várias outras escalas. Eu posso até simplesmente marcar a unidade, e aí a partir da unidade eu faço construções e pego a minha unidade de medida e crio uma unidade nova, por exemplo. Tá? Mas, em princípio, a gente vai usar essa régua aqui que está em centímetros. E aí, medir um segmento, basta você colocar a régua sobre o segmento, tá? E aí você vê, digamos que aqui ela marque um número A e aqui ela marca um número B, certo? Se você colocou a sua régua e o ponto A estava no número A e o ponto B estava no número Bzinho, certo? Isso significa que o comprimento desse segmento vai ser escrito desse jeito, né? B menos A. Tá? E você faz a diferença positiva entre os dois números, tá? E o comprimento desse segmento, seguindo a unidade de medida em que está a nossa régua, vai ser a diferença entre a posição final, ou a posição do B, nesse caso aqui, e a posição marcada no ponto A. Bom, então, a gente já viu aí que a régua pode ser usada para fazer medições e tal, e ela vai ser o nosso instrumento para medição, a gente vai usar isso daí mais tarde. Mas hoje, na aula de hoje, eu não pretendo usar a régua para medir. A régua vai ser o instrumento que permite a gente desenhar o menor caminho entre 2 pontos diferentes. Ou seja, vai ser o instrumento para traçar segmentos de reta, segundo a nossa definição aí. Tá bom? Então, a gente está aqui com a régua, agora eu estou com um problema. Imagina que eu tenha esse segmento de reta que eu desenhei aqui, pagar essas medições aqui, que isso aqui vai ser secundário para a gente. Imagina que eu estou esse segmento aqui e eu tenho uma reta. Tá? Uma reta desenhada já. Aí eu tomo um ponto
P dessa reta, tá? Deixa eu continuar um pouquinho mais pra cima. A reta é para traçar com a régua, tá? A gente às vezes usa ali a mão livre, mas reta é para traçar com a régua, tá? Eu estou com esse segmento e eu quero construir um segmento congruente ao segmento AB, tá? Onde uma das extremidades do segmento que eu quero é o ponto P, certo? E eu quero que o segmento congruente ao AB esteja nessa reta, tá? Para isso, não é a maneira correta, pelo menos não por enquanto, eu pegar e medir esse segmento aqui, tá? E transferir a medida para cá. Tá? Existe um outro instrumento matemático que é usado para transferir medidas de segmento, que é o compasso. Tá? Então, esse daqui é o compasso, tá? E a função dele é fazer exatamente isso que eu acabei de pedir que vocês fizessem. Ou seja, eu tenho esse segmento e quero transferir esse segmento para aquela reta, tá? Onde uma das extremidades é o ponto P. A maneira, o compasso tem essas duas hastes aqui. Uma é chamada de ponta seca do compasso, onde ela não rabisca, tá? Ela é como se fosse uma agulhazinha para você poder prender. E a outra tem um giz, ou no caso de vocês aí, vai ter um grafite que vai permitir deixar o rastro do desenho que vocês vão fazer com o compasso, do movimento que vocês vão fazer com o compasso. Então, a utilização do compasso vai ser feita da seguinte forma. Eu vou pegar essas duas perninhas aqui, vou abrir até colocando uma ponta no A, a outra ponta no B. Tá? E aí agora o negócio é o seguinte, quando eu tiro isso daqui, ele mantém essa distância. Tá? E aí agora eu posso transferir essa mesma distância de A até B aqui para qualquer outro lugar. Então, se eu quero construir um segmento congruente ao segmento AB sobre essa reta R, tá? Tendo uma extremidade, o ponto P, tá? Eu posso pegar o meu compasso, pego a ponta seca do compasso e aquela outra ponta lá deixa um rastro para cá. É claro que essa solução não vai ser a única, né? Eu tenho aqui o ponto Q, mas do mesmo jeito que eu fiz para esse lado, poderia ter feito para o lado de lá. Eu teria aqui o ponto R. Tá? E aí, os segmentos PQ e PR são congruentes ao segmento AB. Tá bom? E uma coisa interessante sobre congruência é que, como ela é transitiva, se PQ é congruente a AB e PR é congruente a AB, ABA, tá? Então, o PR é congruente a PQ. Ou seja, nesse caso aqui, quando eu desenhei as duas soluções aqui dos segmentos congruentes a AB naquela reta, tá? Eu tenho que o ponto P é o ponto médio do segmento RQ, tá? Que é um outro elemento aí já conhecido da gente. Bom, usando a função que a gente atribuiu aí ao compasso, esse instrumento aí que vai ser bastante útil para a gente aí em vários aspectos, tá? Eu vou aproveitar para apresentar para vocês um outro elemento matemático que surge naturalmente da própria utilização do compasso. Na verdade, é bem provável que a maior parte de vocês conheça o compasso exatamente para traçar a tal da circunferência, tá? Então, eu vou dar uma definição aqui de circunferência que vai continuar sendo a circunferência que você conheceu a vida toda, mas com uma preocupaçãozinha mais com a formalidade aí de como as coisas são apresentadas, tá? Então, se eu tenho um segmento AB, esse segmento AB, tá? E um ponto O, eu vou chamar de circunferência, um conjunto de todos os pontos desse plano, que é o lugar onde a gente está trabalhando, tá? Tais que
se eu tenho um ponto P desse conjunto que eu estou apresentando, tá? O segmento OP tem que ser congruente ao segmento AB. Tá? E aí, nesse caso, esse conjunto que eu apresentei para vocês, ele vai ser chamado de circunferência de centro O, tá? E raio AB. Certo? E é exatamente com o compasso que a gente vai traçar, vai encontrar esse conjunto. Tá? Então, como eu sei que o compasso é usado para transferir medidas, eu vou abrir aqui o compasso na medida do segmento AB, tá? Mais ou menos. Tá certo? E agora, com a ponta seca do compasso, eu vou fixar essa ponta seca aqui no centro da circunferência e vou usar o rastro da ponta que tem o giz para encontrar o lugar que eu estou procurando. Tá? Aqui eu não fechei porque deu uma escorregadinha ali no... Tá? Então, tá aí a sua circunferência. Pela definição que está aqui, se eu tomar um ponto P qualquer dessa circunferência, que eu peguei um em particular, mas eu poderia pegar em qualquer lugar daqui, o segmento OP, que é esse daqui, tá? Vai ser congruente ao segmento AB. Tá? Esse segmento aqui é chamado de raio, tá? Porque ele é congruente ao raio original, que é o raio AB. Certo? Então, o segmento que liga o centro a qualquer ponto da circunferência, tá? É chamado de raio, porque ele vai ser congruente, ou seja, vai ser igual ao raio que foi dado inicialmente. Certo? Quer dizer, com o compasso e a régua, agora eu vou poder, na verdade, trabalhar com um monte de outros elementos que vão começar a aparecer a toda hora aí nas nossas aulas, tá? Com propriedades cada vez mais complexas, então a gente vai ter que fazer as coisas com bastante calma para não atropelar aí aquilo que você conhece. Tá? É claro que a gente sempre vai tentar aproveitar as coisas que você já está acostumado. Por exemplo, eu dei aqui uma definição um pouco mais formal do que é uma circunferência, mas a circunferência continua sendo aí a bolinha que você está acostumado a ver. Tá? Só que a gente vai falar de propriedades geométricas dela. E aí, para garantir essas propriedades geométricas, eu preciso ter uma definição mais fechadinha para eu poder recorrer a ela na hora de dizer, essa daqui é uma circunferência, essa daqui não é uma circunferência. Certo? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ver que essa figura, que é o conjunto que eu montei aqui, ela vai dividir o meu plano em dois conjuntos, tá? Aquela piada boba de quantos lados tem uma circunferência, tem dois, tá? Tem o lado de fora e o lado de dentro, certo? É claro que não é no mesmo sentido do lado de quadrado, de triângulo que você conhece, mas, em princípio, a circunferência divide o plano numa região que é a região exterior a ela e a região interior a ela. Em alguns livros você encontra que a região interior da circunferência é chamada de círculo. Essa distinção entre o que é círculo, o que é circunferência é meio boba. A gente não vai ligar muito para isso, não. Mas, realmente, o nome do disco aqui todo aqui vai ser círculo, e essa linha que eu desenhei aqui, que é o conjunto que tem essa definição, vai ser chamado de circunferência. O interessante é que, se eu estou com um ponto Q no interior da circunferência, a distância do segmento OQ, tá? Desculpa, o comprimento do segmento OQ é menor do que o raio. Tá? E se esse ponto está fora da circunferência, o comprimento do segmento OR, nesse caso, vai ser maior do que o raio. Tá? A distância de R até a circunferência, ela é obtida quando eu traço o segmento que liga
R ao centro da circunferência, tá? Tá? E aí a distância de R até a circunferência vai ser o segmento RP'. Tá? Isso daqui vai ser a distância de R até a circunferência. Que poderia ser outra, eu poderia desenhar para cá, para lá. Tá? Mas não, mas é o segmento, quando eu ligo até o centro, corta aqui pela primeira vez, porque vai cortar de novo se eu continuasse. Tá? Essa vai ser a menor de todas as distâncias de R até a circunferência. Tá? Então, esses dois instrumentos, a régua não graduada e o compasso, tá? São assim os elementos, os instrumentos do desenho geométrico, ou seja, tudo que eu quiser fazer com desenho geométrico, eu tenho que fazer usando a régua e o compasso. Tá? Só que existem instrumentos secundários, instrumentos que não estariam lá no início da matemática, que foram usados só para facilitar o trabalho aí da gente na hora de desenhar mesmo, não na hora de fazer matemática, mas na hora de desenhar. Tá? O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o par de esquadros. Tá? O par de esquadros é um instrumento que foi... ele vai, na verdade, fazer as vezes da régua, tá? Então a gente vai usar os esquadros para régua, e a funcionalidade dele, a praticidade, o que ele tem de mais prático, é na hora de você traçar retas perpendiculares. Tá? Então ele é feito já para ter um ângulo reto aqui, esse ângulo reto que a gente já definiu na aula passada. Tá? E quando eu quero desenhar um par de retas perpendiculares, eu posso muito bem usar um compasso aqui, um esquadro aqui e o outro esquadro aqui. Tá? E esse segundo esquadro, ele vai ficar já perpendicular ao que a reta que eu tinha desenhado inicialmente. Então, aqui eu desenhei aqui um ângulo reto entre dois. É claro que eu posso fazer isso só usando a régua e o compasso. Tá? Então, esses instrumentos, o par de esquadros, tá? Ele facilita essa construção. Eu não preciso de construir lá o ângulo reto usando a régua e o compasso com todos os passos que eu teria que fazer, que a gente vai fazer depois. Depois eu vou desenhar o ângulo reto só usando a régua e o compasso. Hoje eu só queria apresentar os instrumentos, e aí não queria deixar de apresentar os instrumentos secundários, que muitas vezes você tem aí acesso na escola.